Evangelho de Lucas, capítulo de número 15, verso de número 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Amém. Meus queridos e amados irmãos, eu confesso aos irmãos que eu tenho muitas mensagens, muitas ministrações, mas em nenhum outro lugar da Bíblia, que não seja o capítulo 15 do Evangelho de Lucas, eu tenho mais mensagens. Eu prego muito aqui no capítulo 15, eu gosto muito desse capítulo. É o capítulo denominado Achados e Perdidos, né? O capítulo em que Deus procura, Deus acha, Deus procura, Deus encontra, e é uma coisa boa. Mais precisamente a partir do versículo 11, na parábola do filho pródigo, eu acredito também ser esta uma das parábolas mais pregadas do Senhor Jesus Cristo, a exemplo da parábola das 10 virgens. A parábola do filho pródigo é muito conhecida, e eu posso dizer assim, sem sombra de dúvida, que muitos irmãos aceitaram a fé, aceitaram o Evangelho, porque ouviram alguém pregar na parábola do filho pródigo. Muitos desviados dos caminhos do Senhor voltaram à casa do Pai ouvindo estas palavras da parábola. E eu aqui nesta parábola tenho 3 pensamentos em potencial. O primeiro deles não vou pregar, o segundo deles não vou pregar, o terceiro deles é o que nós vamos falar nesta noite. O primeiro deles é uma pergunta ao pai, quer dizer, duas perguntas ao pai desse moço que saiu para a terra longínqua. E a primeira pergunta é essa: por que o pai, sendo ele dono de tudo, sendo pai e não padrasto, sendo ele pai, por que ele não tentou mudar a cabeça do menino? É uma pergunta que fica no meu coração, e eu fiquei remasterizando essa pergunta e pedindo a Deus uma revelação. Por que o pai não sentou com o garoto e disse: tá bom, já que você quer ir, vem cá, vamos tentar mudar a sua cabeça, e tentar agilizar, tentar mudar, tentar, dar um parecer novo de vida, oferecer alguma coisa, já que o pai era muito rico, o pai tinha fazendas, tinha muito recurso. Por que o pai não fez isso? O segundo pensamento é esse: quando o filho volta, quando o filho retorna, porque o pai não imputa castigo no filho? É um pensamento meu. É porque o pai, ele não traz um castigo ao garoto. Você foi, gastou tudo, vendeu tudo, perdeu tudo, agora quando você volta aí nessa mais deslavada cara, e aí vem aqui e quer receber tudo e quer ficar aqui. Por que o pai evitou o castigo do filho? A primeira resposta para a nossa pergunta, aquela uma, por que o pai não mudou a cabeça do filho? A resposta está no versículo de número 24. Diz assim a Bíblia: porque o meu filho estava morto e reviveu. E a segunda resposta: porque o pai evitou o castigo, porque tinha se perdido e foi achado. Pode você mudar a cabeça de um morto, irmão? Pode você mudar a cabeça de um morto? Não, está morto, morreu, está lá estendido no caixão, morreu. Posso mudar a cabeça dele? Não. O pai diz assim: estava morto. Então, se ele estava morto, não adiantaria mudar a cabeça. E a segunda resposta: tinha se perdido e foi achado. Por que o pai evitou o castigo? Porque alguém se perde porque quer. Irmã Alessandra, quando a senhora perde alguma coisa na sua casa, a senhora perdeu porque quis? Assim, eu vou perder aquilo, eu vou perder aquele chinelo, eu vou perder aquele anel. Não, você perde inconscientemente. Você perdeu, não foi por sua vontade. Então o pai falou assim: tinha se perdido, mas foi achado. Então o pai não trouxe castigo àquele garoto. O terceiro pensamento, é o que nós vamos ministrar nesta noite, é esse. Versículo de número 17. A segunda expressão do versículo diz assim: e caindo em si. E eu comecei a meditar nessa expressão, caindo em si. Irmãos, eu não achei outra coisa para dizer sobre isso senão o acordar, o emergir de um pensamento. Porque cair em si é se despertar de um sono de inércia, é voltar à realidade, é emergir do nada. Ora, o garoto saiu de terra longínqua,
foi, vendeu tudo que tinha, gastou tudo, se endividou, não tinha mais trabalho, ninguém lhe dava nada. A Bíblia diz no versículo de número 16, ninguém dava nada a ele. Mas aí agora ele está com fome, e a fome, a barriga não espera, como eu disse ao irmão Dilson. E aí agora ele vai para um lugar onde tinha porcos. E o lugar onde tinha porcos, ele então encontra com um trabalho, entre aspas, de cuidar de porcos. E o que fazer diante dessa situação? Ele olha para aquelas alfarrobas que os porcos comiam, e a Bíblia diz, ninguém lhe dava nada, e ele desejava. Tem gente que diz que ele comia aquilo que os porcos comiam, mas a Bíblia não diz. A Bíblia diz assim, ele desejava comer das migalhas, das alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe entregava nada. Então, além de fome, ele tinha desejo de comer. Mas mesmo assim, ele acorda desta negligência, ele cai em si. Em outras palavras, ele acorda na sua inteligência, ele acorda na sua mente e diz, uau, quantos trabalhadores do meu pai têm fartura de pão. Não é só pão, é fartura, é abundância, é muito pão. Um trabalhador pode entrar na geladeira, comer, ainda vai ter o que comer, mas ele deseja comer e não pode, porque ninguém lhe dá nada. Ele diz assim, e agora o que eu vou fazer? Eu caí em mim, quantos têm abundância de pão, e eu aqui padecendo de fome, e eu aqui chorando, me lastimando de fome, sendo que meu pai tem tudo para me oferecer, tem tudo para me dar. O que é que eu vou fazer? E o inteligente é que ele caiu em si. E há dois pontos dessa história, antes dele cair em si e depois que ele cai em si. E esta meditação que eu trago para os nossos corações aqui nesta noite, os benefícios de cair em si. Eu louvo a Deus porque ainda há uma consciência nesta caixa craniana que você tem. Eu louvo a Deus porque ainda há alguma coisa nesta massa cinzenta chamada cérebro que tem dentro da sua cabeça. Como a gente diz lá no Brasil, há alguma coisa dentro dessa caixola aí. E isso não é outra coisa senão a consciência de Deus dizendo, caia em si, acorde, volte à realidade, se levante da inércia, volte a viver, volte a idealizar projetos e propósitos especiais. Pastor, o que é que tem isso a ver? Há dois pontos na história, antes e depois. Antes ele vive o fracasso, antes ele vive a derrota, antes ele vive a transgressão, antes ele vive a venda e a perda de tudo, antes ele vive a chegada dos pseudos amigos, antes ele vive a chegada dos pseudos companheiros de balada, de negócios, de orgias. Vendeu tudo, acabou tudo antes de cair em si. Mas quando ele cai em si, ele se levanta do meio da inércia. Quando ele cai em si, ele muda de expectativa. Quando ele cai em si, a memória volta ao passado. Ele lembra da fartura que tinha dentro de casa. Quando ele cai em si, ele acorda, ele volta para a realidade. A Bíblia Vida, ela escreve assim, ele voltou ao seu juízo, a sua consciência voltou a funcionar, o seu psique, a sua mente, a sua ideia, o seu ideal voltou a ser aclarado. Talvez outrora, talvez antigamente, o seu psique, a sua mente estava cicatrizada ou até cauterizada. O que é cauterizado? É quando você faz uma cirurgia e tem a cicatriz da cirurgia, mas você não sente nada, está cauterizado. Ele cauterizou a sua consciência, mas ainda existia um restinho de chama dentro da sua memória. Ainda existia um passado não tão distante. Ele viveu dias de alegria junto ao seu pai, junto à sua família. O seu pai, pelo inteligente bíblico, ele vive a festa em tudo. Então eu entendo que ele acorda, ele cai em si e começa a mudar de vida. Agora, o interessante da Bíblia, irmão, é que a Bíblia não dá resquícios poucos para isso. Como pastor, a Bíblia, ela faz várias alusões acerca de pessoas que caíram em si, e eu comecei a descobrir alguns benefícios de quem cai em si. E o primeiro desses benefícios eu vou usar nesta noite é o benefício de reconhecer, porque ninguém cai em si e permanece na mesma, não. Quem cai em si reconhece, quem cai em si acorda, quem cai em si levanta-se e diz, uau, eu não tinha visto desse ideal, eu não tinha visto desse pão, uau, como eu posso ter perdido essa ideia de negócio, de coisa. E então, quando cai em si este alguém, ele reconhece
conhece. Quem foi na Bíblia, pastor, que viveu isso? A Bíblia diz no livro de Marcos, evangelista Marcos capítulo 1, verso de número 40, e aproximou-se dele um leproso. Eu ponho uma pausa aqui para dizer, irmão, aproximar-se de Jesus sendo leproso, cidadão precisaria ter coragem. Por quê, pastor? Porque na época em que Jesus palmilhou por esta terra, irmão Georgino, Elaine, ele não poderia ser acercado, não poderia se assenhorar de Jesus pessoas com lepra. É tanto que os leprosos da época antiga, eles viviam no deserto, famigerados, ostracizados, acabados no meio do nada, eles ficavam esquecidos. É tanto que em outra passagem da Bíblia, 10 leprosos gritam a Jesus. Eles gritam, eles não podem chegar perto porque eles são considerados impuros. Então quando eles gritam, Jesus fala assim: já que vocês não podem vir aqui, vão e se mostrem ao sacerdote. Para quê? Para que a doença de vocês seja curada. E eles vão, quando chega lá já não tem doença nenhuma. Esse leproso, ele rompeu a sua intrepidez, ele rompeu a sua doença. O que ele fez, pastor? Ele reconheceu o seu estado de lepra. Ele caiu em si e falou assim: eu reconheço que eu sou leproso, mas esse Jesus que caminha pelas ruas de Jerusalém, esse Jesus da região da Galileia, ele está curando muita gente, e se eu chegar diante dele, ele vai me curar. Então o que ele fez? Ele se aproximou de Jesus, ele reconheceu o seu estado de lepra, ele caminhou até Jesus, e quando chegou, ele reconheceu mais ainda, ele rogou-lhe